por que sois tão tímidos? Né? Nessa versão NVI diz assim. Versão NVI diz assim. Ele se levantou, não, antes aqui, versículo 38. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? O que me chamou a atenção nessa palavra, né? Várias coisas aqui me chamaram a atenção, né? Que os discípulos tinham uma orientação, tinham uma palavra de Deus, tinham uma orientação do Senhor de ir para o outro lado. Mas em meio à tempestade eles começaram a sentir medo, né? E o que me chamou a atenção aqui, vendo duas versões diferentes, é que numa versão ele pergunta, por que sois tão tímidos? Em outra versão diz, por que vocês ainda têm tanto medo? Vocês não têm fé? Né? E eu entendi que timidez e medo têm a mesma raiz. Né? Eu sou uma pessoa que fui curado, Deus me curou do medo, Deus me curou da timidez. Eu era uma criança, eu fui uma criança e um jovem muito tímido, muito tímido. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, de fazer amigos, né? Na minha família, meu irmão ele tem muita facilidade de fazer amigos e eu sempre era amigo dos amigos do meu irmão, né? Mas eu tinha essa timidez, né? Quando eu me converti, era novo convertido na igreja, eu me converti numa denominação chamada Assembleia de Deus. E nessa denominação eles sempre dão oportunidade para você ler um versículo, cantar um louvor. E quando o pastor me chamava, eu ficava tremendo com o microfone, assim, eu ficava tremendo de ter que falar ali em público, né? Eu ficava tremendo muito, né? Então, timidez e medo, né? Uma pessoa tímida, ela tem medo de estar exposta, ela tem medo de falar em público, ela tem medo de se aproximar de alguém para fazer uma amizade, ela tem medo, né? É uma pessoa tímida. E eu escrevi aqui, timidez. Não, intimidar é gerar medo. Timidez é igual a medo. Os tímidos, está escrito na palavra de Deus que os tímidos não herdarão o reino. Não herdarão o reino. Está escrito, se não me engano, em Apocalipse. Os tímidos não herdarão o reino. Ou seja, né, trocando em as palavras, os medrosos não herdarão o reino. E talvez você, hoje, esteja na situação que eu já estive, né, de medo, de timidez. Você luta contra o medo, contra a timidez. E eu falar para você que os tímidos ou os medrosos não herdarão o reino, para você talvez soe como algo forte, como algo duro de se ouvir. Mas eu estou falando como alguém que já está do lado de cá, que já foi curado disso. E eu fui curado não por mim mesmo, eu fui curado porque Deus me curou. Deus me desafiou, Deus me fez um desafio uma certa vez, e eu aceitei esse desafio, né? Quando eu tive meu encontro com Deus ali naquele primeiro amor, sentindo a presença de Deus, eu fui chamado para cantar no Ministério de Louvor da igreja. Eu era muito desafinado. Eu sabia que eu era desafinado. E o líder do louvor falou, Josiel, você não quer cantar com a gente? E eu olhei para ele e falei, por que você quer que eu cante? Ele falou, não, é que Deus colocou no meu coração de te convidar. Eu falei para ele,
eu vou orar, vou conversar com Deus e depois eu te dou a resposta. Ele falou, não, tudo bem. Eu fui conversar com Deus. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, por que o Senhor quer que eu cante? Você tem tanta gente aí que sabe cantar e estão sentados no banco. E Deus falou assim para mim, é por isso, porque eles estão sentados no banco. E Deus me fez um pedido muito especial que virou a chave. Deus, ele falou assim para mim, canta para mim, canta para mim. E quando ele falou isso, na minha mente virou uma chave. Eu entendi, Deus estava falando para eu cantar para ele e não para as pessoas. E eu naquele dia eu tomei uma decisão. Quando Deus me falou isso, canta para mim, eu olhei, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu aceito, eu vou cantar para o Senhor, para o Senhor. Eu não vou cantar para as pessoas verem. Eu vou cantar para o Senhor. E eu fui, aceitei o desafio, aceitei lá a proposta do líder de louvor. Peguei o microfone, eu sabia que eu estava cantando desafinado, mas eu queria dizer cada palavra daqueles louvores, eu queria dizer exatamente aquilo para Deus, expressar aquele sentimento, aquele amor para Deus. E a minha voz foi mudando, né? Com menos de um mês, eu percebi a minha voz mudando e as outras pessoas também perceberam. E uma certa irmã se aproximou de mim e falou, José, você está cantando? Então, Deus fez isso comigo, mas eu aceitei o desafio, né? Eu aceitei o desafio. Deus falou, canta para mim, e me desafiou e eu aceitei esse desafio. Então, Deus, ele me curou do medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então, quando Deus me pediu e eu senti aquele amor do meu amado pedindo para eu cantar para ele, o medo ficou pequeno demais. O medo e a timidez ficaram pequenos demais. E eu lancei fora. E eu abracei o amor de Deus. Eu cantei de todo o coração para Ele, né? E Deus foi transformando a minha vida. Hoje eu canto, eu prego, não importa o número de pessoas, porque eu não faço para as pessoas, eu faço para Deus. Eu amo falar do amor de Deus, eu amo falar, né, de quem Deus é, do que Ele faz na minha vida. E por isso hoje eu tenho aqui a coragem de estar gravando o vídeo e falando com você, porque Deus me curou do medo, Deus me curou da timidez, Deus me curou da vergonha, né? Deus me curou. E por isso hoje eu poderei entrar no reino de Deus, porque não sou mais medroso, não sou mais tímido, porque Ele me curou e Ele quer curar você. Eu tenho certeza que esse vídeo tem um propósito e Deus quer te curar, né, da timidez e do medo, para que você possa entrar no reino dele. Para que você possa entrar no reino dele. Eu quero compartilhar com você mais uma passagem que fala sobre isso. Está em Lucas, capítulo 1, quando Zacarias está profetizando a respeito do seu filho João Batista, né? E ele fala assim no versículo 73, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 73 até o 75. Diz assim, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Para o servirmos sem medo. Ele nos resgatou para o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Diante dele, todos os nossos dias, ele nos resgatou para servirmos a ele sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Ele quer que nós estejamos diante dele todos os nossos dias, servindo a ele, louvando,
cumprindo o propósito, cumprindo aquilo que Ele preparou para nós fazermos, sem medo, em santidade e em justiça. Eu queria te desafiar a você tirar um tempo com Deus, escutar Deus falar com você. E se Ele te fizer algum desafio, aceite o desafio e deixa Ele transformar a sua vida, transformar a sua mentalidade, transformar quem você é, lançar fora todo esse medo, lançar fora toda essa timidez, essa vergonha. Lançar fora. Deixe que o amor de Deus te preencha. Se esvazie do medo, da vergonha, da timidez e deixe o amor de Deus te preencher. Em nome de Jesus. Essa é a meditação que eu tinha feito. Não sei se ficou muito longo, mas eu espero que esse vídeo possa te abençoar em nome de Jesus.